Você que está me assistindo agora, você está me vendo da onde? Não, eu não quero saber se você está com o celular no banheiro. Tá? Não é isso. Você está me vendo da sua casa ou do seu apartamento? Ambos são os nossos lares, né? Tanto um ambiente quanto o outro. Dá para a pessoa morar, chamar de lar e ali ir vivendo a sua vida sossegado. Mas da onde que você está me vendo? Você está me vendo de uma casa ou de um apartamento? Onde eu quero chegar com essa pergunta é que eu devo confessar aqui, durante muito tempo, eu sempre achei que teria condições de ter o meu próprio apartamento. Um daqueles sonhos de quando a gente é muito jovem e acha que vai vencer na vida e conseguir uma boa independência para não se preocupar com as contas básicas do mês. Sonhos, devaneios, delírios de quem ainda não estava se situando da realidade catastrófica a qual estava imerso. E aí o tempo passa e esse sonho, é claro, vai sendo deixado para lá, porém de vez em quando vem aquele vislumbre, como o cachorro vislumbra naquele lugar que assa frango e tem aquela assadeira de frango bem grandona, majestosa, e ali tem várias peças assando e o cachorro fica ali na frente dela vislumbrando, né? Toda aquela coisa que para ele é uma visão maravilhosa. Então, de vez em quando me vinha um vislumbre assim, eu num apartamento podendo chamar de meu, como se estivesse morando nele mesmo, imaginando, entrando, saindo lá dentro, olhando a paisagem lá de fora. Mal sabia eu que eu não estava somente lá fora, eu estava bem distante de realizar esse feito. E eu achava o apartamento uma coisa prática e especial, né? É claro que a casa é sempre bom a gente se situar que o espaço de uma casa, um imóvel residencial, ele tem, teoricamente, mais privacidade. Né? Você tem espaços do lado entre uma casa e outra, isso garante com que seus vizinhos não fiquem cientes de cada passo que você dá, cada vez que você der uma pancada em alguma coisa, seja por diversão, as pancadas da diversão, né? Ou seja, porque tem que martelar, colocar um prego, corrigir uma porta, enfim, uma janela. O impacto nas paredes vizinhas não é tão grande assim, a menos que a sua casa seja germinada. Aí é uma outra história. Casa germinada é aquela colada, né? Parede com parede. E aí você grita aqui desse lado, o morador desse outro lado aqui sempre escuta alguma coisa, né? Então fica muito mais fácil para esse lado saber o que esse aqui está fazendo, olha só. Mas, levando isso em conta que você não está numa casa germinada, você tem um pouquinho mais de privacidade, de espaço ali. Tem corredor, você tem quintal lá no fundo, você tem uma área lá na frente, chamamos de alpendre, varanda, também quintal, tanto faz que nome você dá isso. Você tem essa área ali. O apartamento não. O apartamento, principalmente um apartamento não muito grande, você não vai ter esse quintal, por exemplo, lá no fundo da casa, porque não existe fundo e não existe casa, existe um perímetro ali de metros quadrados com a divisão dos cômodos. No máximo que você vai ter uma sacada lá na frente, né, que marca a frente ali do AP, aquela sacada básica, e algo na lavanderia. Se você tiver sorte de ter uma lavanderia, então você vai ter uma área ali para a lavanderia, que não é muito grande não. E aí o que acontece? Eu sempre achei que morar no apartamento fosse diferente e fosse bom. Bom por causa da suposta segurança. Era um prédio para adentrar, lá dentro tem que passar por uma portaria, e isso levando-se em conta que existe uma portaria. Né? Não estou falando dos mais módicos, que não tem portaria. Estou me referindo a um edifício que precisa de uma portaria. É um outro nível, né? Não é tão caótico assim. Então, você tem que passar por uma portaria. A portaria vai interfonar ao morador. Se o morador atender e liberar a passagem, você sobe. Se ninguém atender o telefone, você não sobe, sabe? Estamos falando desse suposto esquema de segurança, onde o malfeitor, vamos falar assim, não tem tanta facilidade para adentrar qualquer tipo de lar.
Claro que hoje em dia a gente já sabe que não é bem assim, né? Já vi nos jornais atualmente pessoas que se fazem passar por entregador de correspondência, entregador de qualquer outro tipo de coisa, porque hoje em dia você pede pizza, comida, arroz, feijão, tomate, macarrão, enfim. As pessoas se fazem passar por esses entregadores para entrar nos edifícios e ali eles escolhem qual será a vítima, ou as vítimas, porque podem até entrar em mais de um apartamento e fazer reféns e pegar tudo que ele tem, colocar o terrorismo ali, se bobear até bate na pessoa, tá? Até faz alguma coisa aí bastante ruim. E isso me fez ver que o que eu considerava seguro, por se tratar de um empreendimento ali, onde todo mundo vai estar morando junto, né? Nos andares e tal. Então é muita gente aquele mesmo edifício, e a portaria tem lá o segurança, então eu achava que ficava difícil para esses malfeitores espalharem o terror lá dentro. Como é que eles iam entrar? Né? Mas diante das últimas notícias eu percebi que quando você quer praticar a maldade, a pessoa que está com essa maldade, ela sempre dá um jeito de praticar. E aí eu comecei a me desiludir com essa questão de apartamento, sabe? Eu comecei a perceber que o mesmo percentual de segurança que eu achei que teríamos como moradores nesse tipo de edifício, na verdade, se você reverter esse percentual de segurança para o malfeitor, você acaba se vendo em maus lençóis. Porque se o malfeitor consegue adentrar ali e chegar até os apartamentos, os moradores não terão a mínima chance. E aí ele vai poder fazer o que bem quiser com aqueles a quem ele escolher, né? Então, eu comecei a perceber que não tem tanta vantagem assim você morar num espaço desse. Você tem vizinhos ali, parede com parede, e você também tem em cima e tem embaixo, e aí então você ouve barulho de todos os lados. Dizem que hoje em dia não é bem assim, dizem que hoje em dia cuidaram um pouco dessa infraestrutura, desde a construção desses projetos, desde a planta, né, já cuidaram para que não haja essa transferência de sons tão acentuada. Então dizem que os apartamentos mais novos já foram desenvolvidos com esse sistema de que quase não se ouve barulho dos vizinhos. Essa questão parece ser tão comum e tão incômoda que gerou um filme que eu assisti na Netflix, chama Meus 84 Metros Quadrados, que conta a história de um cidadão que está querendo aí vencer na vida, trabalhador e tal, mas é um cidadão comum, ele não tem nenhum atributo especial. E é uma luta, né? Ele, para ganhar o seu pão de cada dia ali, naquele serviço mequetrefe, ele também fazia umas entregas para ter um trocado a mais ali, tudo muito perto da realidade brasileira. Acredito que muitos brasileiros se identificariam bastante com ele. Só que não, é uma produção sul-coreana. A história se passa em Seul. Seul é uma das principais cidades da Coreia do Sul. A cidade, digamos, com um bom desenvolvimento, principalmente no ramo tecnológico e da infraestrutura urbana. Houve uma grande urbanização por lá, né? Então, está havendo ali um crescente capital em Seul. E isso trouxe para o ambiente o mesmo efeito colateral que vemos aqui no Brasil. Manobras de capitalização para valorização de um produto ruim como se ele fosse um produto maravilhoso. A gente vê isso nessa história desse cidadão. A muito custo, ele estava ali arcando com seu apartamento de 84 metros quadrados, estava enlouquecendo com os barulhos. E o pior, ele não estava enlouquecendo por causa dos barulhos em si. Os barulhos incomodavam sim, era um fato, mas havia uma pressão de moradores que estavam acusando esse rapaz de ser o causador dos barulhos. Então, muita coisa vai acontecendo nesse filme de 2 horas de duração
E aí você vai pensar, será que eu vou conseguir assistir 2 horas de um filme sul-coreano de um cara socado em apartamento com problemas envolvendo seus vizinhos? Vai. Você vai porque o filme não te deixa nem ir ao banheiro. Eu fui ao banheiro uma vez porque a minha Netflix tem comercial, então uma vez ela passou 2 comerciais seguidos. Então eu consegui ir ao banheiro. Depois disso eu assisti novamente o filme inteiro. E ali você fica grudado para ver o que é que vai acontecer. Eu me pergunto se no Brasil também temos coisas parecidas. Acredito que sim. Acredito que aqui muita gente acaba comprando gato por lebre e aí tem que viver com isso. Acredito que essa crítica se refere a alguma realidade que está acontecendo lá na Coreia do Sul, mas ela pode ser facilmente identificada por todos nós aqui em nossa realidade brasileira, principalmente em se tratando de quem adquire o seu apartamento como se fosse o melhor tipo de investimento, o ideal para você passar os seus dias, viver a sua vida, e aí você descobre muitos desagrados, muitos infortúnios. Você descobre que ali, onde você achou que seria projetado um alegre e feliz projeto de vida, ali é o lugar para o seu desgosto, para o seu tormento, onde você vai ter que engolir muito sapo de todo mundo, pensar 2 vezes antes de se indispor, porque vocês estão todos juntos no mesmo lugar, então não dá para sair correndo, uma hora vocês vão se topar, né? Então é preciso pensar 2, 3, 4, 5 vezes antes de caçar encrenca ali com algum vizinho, porque uma hora ou outra vocês vão se topar ali em algum cantinho. Então acho que essa realidade faz parte sim da vida de alguns brasileiros. Eu não moro em apartamento, já disse que um dia meu sonho era morar em algum, nem que fosse um pequeno, mas que tivesse um porteiro para garantir a segurança da entrada e saída de pessoas, né? Que não fosse tão fácil assim a locomoção da rua para dentro e vice-versa. Então já tive esses sonhos, esses devaneios de ter um pequeno apartamento, mas hoje em dia isso está fora da minha cabeça. Tenho a minha casinha, né? Ela inspira cuidados, mas ela é bonitinha, né? Velhinha, mas é o meu lar, doce lar, e é aqui que eu vou ficar. Então, eu não sei como é viver no apartamento. Eu não sei. Mas eu vejo um pouco de um, vejo um pouco do outro, sabe? Essas pessoas, esses amigos pela internet, que eles já me deram alguns depoimentos de que muita coisa que a gente projeta nesses lugares, elas são ilusão. Morar ao lado de pessoas é sempre complicado. Você nunca está realmente à vontade, né? Existe aquela coisa, até onde vai a liberdade? Em alguns bairros, como o meu aqui, que é bem popular, né? É bem pobre, a liberdade costuma ser ultrapassada muitas vezes. E a gente tem que tolerar. Não tem jeito, né? Precisamos administrar a nossa grande paciência. Mas em lugares diferentes dessa realidade daqui, parece que não há tanta tolerância assim. Ou então alguns conseguem liberdade demais e outros não. Não sei qual é o critério para esse tipo de ação. Só sei que esses problemas existem. Se você está na sua casa ou no seu apartamento, faça dele o seu grande lar. Não é fácil. Quem sou eu aqui para avaliar, né, o seu tormento? Mas faça dele o seu grande lar. Pelo menos tente. Pelo menos faça o que estiver ao seu alcance, para que o lugar aonde você mora, onde você vive, seja o seu grande lar. Isso vale principalmente se for um apartamento. Eu vou ficando por aqui, deixando essa dica para a pessoa interessada. Você acha fácil na Netflix, está lá como lançamento, e você não vê a hora passar, tá bom? São 2 horas que passam voando. Se você ainda tiver um aperitivo, como um docinho, um chocolatinho, biscoito, salgadinho, fica melhor ainda, fica mais gostoso acompanhar essa história. Um abraço, gente.
Até o nosso próximo vídeo.